Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso de Marcos Kitano Matsunaga, mais conhecido também como o caso da Elise Matsunaga. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Pessoal, nós estamos aqui testando outro microfone para ver se melhora a qualidade do áudio para vocês poderem escutar. Então, se puderem deixar aí um feedback para nós, falando sobre como ficou o áudio deste vídeo, eu fico muito agradecida. E também comentem sobre o vídeo, que me ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá bom? Portanto, agora vamos ao que mais interessa, que é o caso de hoje. Elisa Araújo Giacomini nasceu no dia 29 de novembro de 1981, na cidade de Chopinzinho, interior do Paraná. Elise cresceu em um ambiente simples, marcado por dificuldades e também pelo abandono. O seu pai, um homem alcoólatra, rompeu os laços com a família quando ela ainda era criança, obrigando a sua mãe a deixá-la aos cuidados da sua avó. Durante um longo tempo, a Elise permaneceu com a avó. E na adolescência, a sua mãe voltou a morar na cidade de Chopinzinho, e com ela também veio seu namorado, que seria considerado o padrasto de Elise. Quando ela retornou à cidade, ela também buscou a Elise na casa da avó para que ela fosse morar com eles. Mas, quando a Elise tinha 15 anos, ela veio a enfrentar um momento muito difícil na vida dela. O seu padrasto, que até então era considerado um homem educado e que respeitava a Elise, simplesmente decidiu que era o momento dele acabar abusando sexualmente dela. Segundo a Elise, após este momento que ela ficou muito chocada com aquela situação, ela acabou contando para a sua mãe tudo o que ele havia feito. A sua mãe foi tirar uma satisfação com ele e o padrasto falou que simplesmente ela havia se oferecido a ele. A mãe, acreditando no padrasto, segundo a Elise, acabou desferindo um tapa em seu rosto. A Elise ficou muito transtornada com aquela situação e acabou fugindo de casa. Ela ficou dias desaparecida e foi encontrada por algumas pessoas que moravam em uma fazenda próxima ali à região central de Chopinzinho. Eles entraram em contato com o conselho tutelar e ela foi levada novamente para casa. Então a Elise volta a morar com essa tia e também com a sua avó, que cuidou dela durante toda a sua infância. A Elise acabou ali permanecendo por um tempo, mas a tentativa de recomeçar a sua vida ali com tanta proximidade com o seu padrasto e a sua mãe era uma convivência e um trauma que a assombravam. Portanto, quando ela fez 18 anos, ela decidiu que iria mudar-se para Curitiba. Lá, ela ingressou no curso de técnico em enfermagem. E logo, a Elise conseguiu um emprego em um grande hospital de Curitiba. Inclusive, ela passou a trabalhar no centro cirúrgico, ajudando, auxiliando, as cirurgias que os médicos faziam. No entanto, a falta de dinheiro e aquele passado traumático continuaram a perseguindo. E é nesse momento da sua vida que a Elise conhece um grupo de garotas de programa e decide começar a trabalhar como acompanhante de luxo, com o nome Kelly. Algum tempo depois, Elise se mudou para São Paulo e se tornou parte de um círculo exclusivo de prostituição. Eram as acompanhantes de luxo, mas na capital de São Paulo. Ela era inteligente, educada e com aparência delicada. O seu perfil era requisitado entre clientes de alto padrão. E foi em uma dessas noites que ela conheceu Marcos Kitano Matsunaga. Marcos nasceu em 19 de junho de 1979, em São Paulo. Ele era um dos herdeiros de uma das maiores empresas alimentícias do país, a empresa Yoki Alimentos. Marcos era um homem reservado, amante de armas, gastronomia e de caça. Era graduado em administração e enfrentava conflitos familiares sobre os rumos da empresa. A sua vida pessoal também carregava conflitos. Ele era casado, mas o seu casamento, segundo ele, estava em crise. Deste modo, buscou conforto em procurar acompanhantes de luxo em sites. Normalmente, ele buscava mulheres para passar algumas horas do dia. E foi assim que ocorreu o primeiro encontro entre Marcos e Elise, no ano de 2004. Após esse primeiro encontro, ele passou a contratá-la com frequência, fascinado com a vida simples do interior do Paraná que a Elise lhe contava. Já Elise
demonstrava estar encantada com o poder e também com o afeto que Marcos parecia lhe oferecer. Após alguns encontros, o Marcos sugeriu para Elise que ela poderia simplesmente se tornar sua acompanhante de luxo exclusiva, no qual ela deveria retirar o seu anúncio deste site de acompanhantes de luxo e passar a morar em um apartamento que ele iria dar para ela, assim como também um carro que ele daria para ela, somente para que ela mantesse relações com ele. Com isso também, ele passou a deixar um valor em dinheiro para ela mensalmente, que girava em torno ali de 27 mil reais. A Elise, obviamente, diante daquela situação que ela poderia deixar aquela vida, né, de acompanhante de luxo e passar a ter uma vida melhor, ela optou por aceitar, a concordar com o Marcos e se tornar exclusividade dele. A partir do momento que ela, então, passa a morar neste apartamento, que é dela, que o Marcos deu a ela também decidiu que ela gostaria de estudar. Então, ela já tinha ali o técnico em enfermagem e, em 2007, ela decidiu iniciar o bacharelado em Direito. Alguns anos depois, o Marcos simplesmente pede divórcio para sua esposa e pede a Elise em casamento. Então, no ano de 2009, o casamento entre eles se concretizou. Foi um casamento luxuoso, simplesmente digno da elite paulistana. Um casamento no qual reuniu em torno de 300 pessoas. Após o casamento, eles começaram a cultivar hobbies que hoje somam até mesmo um pouco irônicos. Afinal de contas, o Marcos ensinou a Elise a atirar e caçar animais. Então, um dos hobbies deles era ir para fazendas no interior de diversas localidades do Brasil e caçar animais. O casal, inclusive, aparece sorridente em várias fotos com esses animais que eles caçavam. Ao longo de um ano, o casamento entre a Elise e o Marcos estava perfeito. Eles se entendiam, gostavam de caçar, eles não tinham brigas, eles passaram a viajar por vários lugares do mundo. O Marcos levou literalmente ela para conhecer todos os cantos do mundo. Então, eles assim viviam um casamento harmonioso. No entanto, no ano de 2010, a Elise acaba descobrindo a primeira traição de Marcos. Ela comenta que eles estavam no quarto conversando e que ele se retirou para ir ao banheiro, se eu não me engano, e nisso ela resolveu olhar no computador que ele estava mexendo. Ali ela acabou encontrando mensagens de uma outra mulher marcando um encontro com ele. Então ali o casamento passou a ficar fragilizado. Mais tarde a Elise confessou que nesse período ela decidiu que era o momento de se separar de Marcos, mas ele lhe pediu perdão. E também ela descobriu mais uma coisa que a motivou a ficar. Ela estava grávida e por isso decidiu que ela deveria dar mais uma chance àquele relacionamento. Afinal de contas, talvez ele havia aprendido a lição e agora, por eles terem um filho, a história deles seria diferente, seria harmoniosa novamente. A filha do casal, uma menina, nasceu ainda em 2011, mas o que parecia um novo começo foi apenas o início do fim. Da paternidade, o Marcos passou a exercer um controle manipulador sobre Elise. Ele exigia submissão e, segundo alguns relatos, ele era agressivo verbalmente. Inúmeras vezes ele a xingava e relembrava o seu passado. Lhe dizia que ela era apenas uma prostituta e que ele não deveria o menor respeito a ela. Afinal de contas, ela deveria se comportar como tal. Ele afirmava várias vezes que se ela quisesse ir embora e deixá-lo, ela poderia ir, mas que ela jamais levaria a filha dela, porque ele não deixaria que a menina tivesse o mínimo de contato com a família ao qual ele considerava, digamos, inútil para ele, né, que era a família da Elise. O relacionamento, obviamente, se tornou tóxico, permeado por brigas e, inclusive, por ciúmes extremos por parte da Elise, que acabou expressando ali uma certa obsessão com ele, né? Ela não queria que ele simplesmente a traísse, ou ficasse com outra mulher, ou fizesse como ele fez com a primeira esposa, né? Que encontrasse outra mulher e deixasse ela com a filha para viver com essa mulher. Então ela sempre alega que ela, além dela não querer ser traída, ela não queria também ser abandonada para criar sua filha sozinha. E muito menos ela queria deixar a filha aos cuidados dele de uma outra mulher. Ela queria ficar com a filha dela.
Logo, a Elise decidiu procurar uma advogada especializada em separações. Ela gostaria de saber o que ela teria direito em caso de divórcio. Essa advogada falou para Elise que, se ela conseguisse provas de que, de fato, o Marcos estava traindo ela, que ela deveria levar para ela, como advogada, e que elas iriam analisar essas filmagens e anexar no pedido de divórcio. Eu não sei dizer para vocês se este fato dele ter traído dela mudaria alguma coisa no que ela receberia dele em valor financeiro. Mas eu acredito que o intuito era fazer com que ela conseguisse a guarda da filha. Então, provar que ele era, digamos, um homem indigno de ficar com a filha. Eu acredito que seria isso, Então, a partir do momento que ela sai do escritório, ela decide fazer, então, uma viagem para Chopinzinho. Isso já é o ano de 2012, então já faz 3 anos que eles estão casados. E a filha já tem ali aproximadamente entre 9 meses e 1 ano. E ela decide fazer essa viagem para Chopinzinho porque ela contratou um investigador particular e pagou a ele dizendo que em tais dias que ela estivesse na cidade de Chopinzinho, ela queria que ele seguisse o Marcos e verificasse se de fato ele estava tendo um caso ou não. Então a Elise, ela fala para o Marcos que ela vai para o Paraná, ela pega a filha, ela viaja até a casa da sua avó e a sua tia para visitá-las. Leva com ela uma babá para ajudar a cuidar da filha. E durante o período que ela está lá, ela recebe uma ligação desse investigador particular. Então esse investigador manda para ela as imagens e fotos do Marcos com uma outra mulher. Ele também havia investigado essa mulher e descoberto que ela era uma acompanhante de luxo também, que estava naquele mesmo site que a Elise estava quando ela conheceu o Marcos, e que ele já havia comprado um apartamento para ela, dado um carro para ela, e que eles estavam em um restaurante se comportando como namorados. Então a Elise concluiu que, de fato, o próximo passo do Marcos seria deixar ela, talvez ficar com a filha e com esta amante. Isso para a Elise foi tipo a gota d'água. Ela tinha essa informação, ela sabia que o Marcos estava traindo ela, e agora o próximo passo dela, da Elise, seria levar então toda essa documentação para a advogada e entrar com pedido de divórcio. Então ela volta da cidade do Chopinzinho no dia 19 de maio de 2012. O Marcos vai até o aeroporto buscá-la e eles voltam ali em silêncio no carro, Ela, a filha e a babá, juntamente com o Marcos, chegam no apartamento. A partir deste momento, a Elise dispensa a babá, fala para ela que ela mesma vai cuidar da filha. E o Marcos fala para ela que ele havia pedido uma pizza e que logo iria chegar. E que após eles jantarem a pizza, ele iria até a casa dos seus pais visitá-los. A Elise, que até então permanecia em silêncio, apesar dela estar ali extremamente chateada e frustrada com aquela situação, ela conta que neste momento ela falou para ele que ela sabia que ele não estava indo para a casa dos pais e sim se encontrar com a sua amante, que é a fulana de tal, no local tal. Então ela deixou bem claro que de fato ela sabia tudo o que estava acontecendo. O Marcos questionou ela como ela sabia e ela responde a ele que ela havia pagado um investigador particular. E o Marcos ficou extremamente furioso, porque ela havia gastado o dinheiro dele com o investigador particular para provar que ele estava traindo ela. Então ele ficou chateado por ela ter gasto dinheiro com isso. Não necessariamente por ela ter descoberto que ele havia traído ela. Neste momento que os dois discutem por este motivo, a pizza chega. E o Marcos sai do apartamento, pega o elevador, tem registro dele com atitudes assim violentas e muito chateado no elevador, chutando o elevador, descendo para pegar a pizza e voltando para o apartamento com ela. A Elise conta que quando ele voltou para o apartamento, eles continuaram tendo a discussão, falando sobre o assunto, e que em um determinado momento ele desferiu um tapa em seu rosto. E que foi nesse momento que ela se viu na situação dela pegar uma arma e tentar se defender dele. Ela diz que pegou esta arma de fogo e disparou contra ele. A uma distância ali de 1,5 m, 2 talvez. Que este tiro acertou a sua cabeça
e que ele já caiu ali desfalecido no chão. Foi nesse momento então que ela pega ele pelos braços e começa a arrastá-lo até uma lavanderia que tinha ali no apartamento. Após ela tirar a vida do Marcos, o apartamento mergulhou em um silêncio pesado. A Elise alega que ela entrou em estado de choque, permanecendo horas caminhando de um cômodo para o outro, sem conseguir pregar os olhos para dormir e até mesmo decidir o que ela faria após esse momento. Apenas muitas horas depois do crime, ainda durante a noite, ela tomou a decisão que mudaria definitivamente o curso da sua história. Ela decidiu que ela iria fazer um processo de desmembramento. Então, munida de uma faca de cozinha de grande porte, ela começou a trabalhar de forma lenta e meticulosa, realizando cortes que, segundo ela mesma disse, lembravam técnicas que ela aprendeu tanto no curso de enfermagem, no trabalho lá no centro cirúrgico, como também na caça dos animais, que depois eles ali acabavam desmembrando, para fazer o armazenamento. Então, para ela não era nada diferente do que ela saberia fazer. Esse procedimento se estendeu por horas. Ela fazia algumas pausas para respirar, lavar as mãos, tentar manter o controle emocional e por algumas vezes também ela parou para olhar a filha, verificar como ela estava. Logo, a outra babá chegou também, no período da manhã, e a Elise falou que ela deveria cuidar da filha, não a incomodá-la, que ela iria permanecer naquele cômodo durante o dia. A babá alega que ela não desconfiou de nada, porque ela imaginou que o Marcos já havia saído para trabalhar, e que também, às vezes que a filha da Elise começava a chorar ou pedir pela mãe ali, que ela precisava mesmo, até mesmo amamentar a filha, ela batia na porta e a Elise logo saía, como se nada tivesse acontecido, assim, com uma expressão neutra, fria, calculista, sem evidenciar qualquer sentimento. Então ela saía, cuidava da filha amorosamente, amamentava, agradava ela e aí voltava para o cômodo, onde ela estava fazendo o desmembramento do corpo do Marcos. Quando ela terminou, ela separou as partes do corpo em sacos plásticos resistentes, a fim de evitar qualquer tipo de vazamento. Depois, ela acomodou tudo dentro de malas de viagem. Apesar de tudo já estar embalado, a Elise não deixou o apartamento ainda durante o dia. Ela esperou anoitecer, quando a movimentação no condomínio já era mínima. Então ela desceu com as malas, tentou parecer o mais natural possível e colocou tudo no porta-malas do seu carro. Portanto, ela entrou dentro do carro e pegou a estrada. Ela começou a dirigir em direção ao Paraná. No entanto, quando ela chegou ali na divisa do estado entre Paraná e São Paulo, ela acabou sendo abordada por um policial. Ele alegou que ela havia sido pega por radares, que mostrou que ela estava ali com os documentos, licenciamento e tal do carro vencido, e que ela não poderia passar ali a fronteira. Aliás, pela lógica da situação, ela deveria ter o carro apreendido, deveria ter sido até mesmo verificado o porta-malas ao qual o corpo do Marcos teria sido encontrado, mas o policial não fez isso. Ele aplicou uma multa e falou para ela que ela não poderia seguir a sua viagem. Então a Elise volta, sentido contrário, ela volta sentido São Paulo agora, parando em uma cidade chamada Cotia, que fica na Grande São Paulo. Ali, ela descartou os sacos plásticos com os pedaços do corpo do Marcos. Ela entrou numa estrada rural que dava acesso ali, a fazendas, chácaras ali que tinha na região, e ela começou a jogar esses sacos plásticos. Então, ela jogava um tanto aqui, dirigia mais um pouco, jogava mais um saco plástico, e depois que ela terminou tudo isso, ela volta para São Paulo, capital, volta para o apartamento do casal. Após esse retorno ao apartamento, a Elise reuniu as provas da traição de Marcos e foi até a família dele, alegando que ela havia o confrontado e que ele saiu de casa dizendo que iria deixá-la e simplesmente não voltou mais, que tudo isso havia acontecido no dia 19. Ela também chegou a enviar e-mails como se fosse o Marcos, dizendo que ele estava bem e que no momento ele não poderia entrar em contato, ligar para a família. Ela fez isso no intuito de fingir que de fato ele estava bem e que apenas não queria manter ali o contato com a família. Mas a versão não convenceu nem os pais e nem o irmão de Marcos. Então o irmão, principalmente, ele foi lá e acionou a polícia
dizendo que ele estava desaparecido e iniciou-se uma grande busca por ele. Até porque o irmão não acreditou nessa versão da Elise, porque eles estavam fazendo a venda da empresa Ioki Alimentos, talvez ali uma porcentagem e tal. E que o Marcos precisava assinar os documentos na manhã ali da segunda-feira ou terça-feira. E que ele simplesmente não compareceu e não justificou o porquê. E sem a assinatura dele não era possível dar continuidade à venda da empresa. Portanto, ele estranhou muito, porque ele considerava o Marcos um rapaz muito responsável por tudo que envolvia ali a família e a empresa. Então, ele estranhou o comportamento dele. Enquanto tudo isso acontecia em São Paulo, essa busca pelo Marcos, donos de uma fazenda na cidade de Cotia encontraram com o seu cachorro um braço humano. Então, este cachorro havia encontrado um saco plástico, havia aberto, pego aquele braço e carregado até a fazenda, né? Então, e ali ele acabou, né, se alimentando deste braço, mas os donos da fazenda viram e imediatamente chamaram a polícia, né? Afinal de contas, era um braço humano. Até mesmo, de início, eles tiveram medo que o cachorro havia atacado alguém, que essa pessoa poderia estar ferida, andando pela estrada ou perdida ali na mata. Então, com esse pensamento, a polícia começou a procurar esta pessoa que estava ferida. Mas não foi isso que eles encontraram, né? Com o passar ali da investigação, da busca por essa pessoa, eles acabaram encontrando mais um saco plástico com pedaços, né, do corpo, das partes inferiores, né? Mas eles não sabiam quem era aquela pessoa, né? Tanto que os jornalistas, eles souberam, né, que haviam sido encontradas partes de corpos e começaram a noticiar que havia sido encontrado essa pessoa e que eles não sabiam quem era. Tem um jornalista se sentiu na necessidade de investigar porque ele não considerava assim que seria um andarilho que estaria na região, porque a roupa que a pessoa estava era uma roupa assim muito cara. Contudo, logo esta informação chega à polícia da capital de São Paulo, que inicia uma análise entre todos os registros de pessoas desaparecidas com aquele corpo. E obviamente logo eles chegaram ao nome de Marcos, que havia sumido recentemente. Portanto, a polícia, juntamente com o irmão de Marcos, passaram a analisar as câmeras de segurança, perceberam que o Marcos pegou o elevador para ir buscar a pizza e que depois que ele retornou ao apartamento, ele não foi mais visto saindo de lá. Em contraposição ao que a Elise falou, né? Que ele havia deixado o apartamento após uma discussão. Outra coisa também que eles evidenciaram foi que a Elise havia deixado o apartamento na outra noite, né? Posteriormente, descendo pelo elevador e indo em direção à garagem, onde, né, estava o seu carro. A polícia então começou a desconfiar que algo muito errado havia acontecido no apartamento. Portanto, ele começou a vistoriar o local, juntamente com analisar esta pessoa que havia sido encontrada. Eles passaram a investigar o apartamento da Elise e também fazer ali o reconhecimento e teste de DNA do corpo do Marcos com os seus familiares. Conforme o teste do DNA saiu, foi evidenciado que aquela pessoa encontrada era o Marcos. Então a polícia, quando ela volta ao apartamento da Elise, começa a pressioná-la, a falar que eles precisam da roupa que ela estava quando ela saiu pelo elevador com aquelas malas. Ela entrega para eles, mas as roupas haviam sido lavadas. Eles também pedem para ela o calçado que ela estava, e foi nesse momento que ela se viu na situação de que o calçado não havia sido limpo. O calçado ainda estava sujo com a lama do local onde ela havia deixado o corpo de Marcos. Então foi aí que a polícia começou a observar que ela era a principal suspeita do que havia acontecido com ele. Outro fato interessante também é que quando o investigador encontrou esse calçado da Elise, ele pede para ela uma sacola ou algo que ele pudesse colocar. E ela sai do ambiente e volta com um saco de lixo idêntico ao que o corpo do Marcos estava. Então foi mais uma evidência contra ela e que de fato colocava ela na cena do crime. Sob a pressão da investigação, a Elise muda de postura. A partir desse momento, ela contrata seu antigo professor de direito como advogado. E quando as evidências se acumulam, imagens do elevador, testemunhas, a roupa, o calçado que foi levado para investigar, o saco de lixo, enfim, todas as evidências,
a Elise simplesmente confessa. Então ela vai até a delegacia juntamente com seus advogados e conta tudo o que aconteceu ali no apartamento, né? Ela conta que houve a discussão, que ela sacou a arma, que ela disparou contra ele. A polícia pergunta por que ela tinha essa arma, né? Por qual era o motivo. Ela explica que eles tinham um arsenal de armas dentro de casa, que o Marcos ele tinha muito medo de assaltos, porque ele já tinha passado por um assalto anteriormente, e que essas armas, elas inclusive ficavam escondidas em locais estratégicos, como dentro de uma gaveta, no banheiro, no quarto, no sofá. Então tinham vários lugares que tinham armas. Não era aquela arma específica que ela foi lá e comprou, que ela foi lá e resolveu tirar nele. Era a arma, segundo ela, que estava mais propositalmente próximo a ela naquele momento e que ela disparou contra ele. A Elise também confessou que ela havia feito tudo sozinha, inclusive o esquartejamento. A frieza com que ela relatava os fatos contrastava com a tensão emocional que ela tentava transparecer naquele momento. Ali mesmo, ao fim daquele depoimento, ela recebeu a voz de prisão temporária. Nos dias seguintes, a polícia reconstituiu cada etapa do crime, contando com a participação dela, inclusive. Essa reconstituição ajudou os investigadores a entender o trajeto do corpo, a dinâmica do disparo e as ações dela dentro daquele apartamento. O Ministério Público, avaliando a gravidade do caso e o risco de fuga, pediu a conversão dessa prisão temporária para uma prisão preventiva. Esse pedido foi aceito, garantindo que Elise aguardasse o julgamento atrás das grades. Ela foi transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, um presídio conhecido por abrigar casos de grande repercussão no país. Lá, ela permaneceu por 4 anos, estudando, trabalhando e mantendo uma rotina rígida enquanto a sua defesa preparava estratégias para o tribunal. A imagem pública de Elise crescia e o caso ocupava manchetes de todo o país. O julgamento dela, como eu disse, aconteceu 4 anos após a prisão, então foi em dezembro de 2016, e foi um dos momentos mais aguardados do país. Depois de tanto tempo, ela finalmente seria confrontada com as acusações formais diante do júri popular. O salão do tribunal simplesmente ficou lotado, marcado por um clima tenso e também pelo olhar atento da imprensa, que acompanhava cada detalhe do caso desde o início. Durante vários dias, a promotoria apresentou sua versão dos fatos com firmeza. Os promotores sustentavam que Elise havia tirado a vida de Marcos por motivo torpe, movida por vingança e até mesmo por um possível interesse financeiro, e que o crime teria sido cometido por meio cruel, já que, segundo a acusação, o Marcos poderia ter sofrido antes de morrer, ou seja, poderia ter sofrido antes de perder a sua vida. Então eles alegavam que o Marcos ele não havia falecido com o disparo da arma, e sim, ele estava vivo quando ela passou a esquartejá-lo, levando ele a sentir muita dor, apesar dele não conseguir ali se expressar. A acusação também alegava que ela tinha utilizado de um recurso que dificultou a defesa da vítima, tornando impossível qualquer reação no momento do disparo. A defesa de Elise, por sua vez, argumentou que toda aquela tragédia havia acontecido por meio de uma discussão acalorada, num contexto emocional explosivo. Rebateu a tese de motivo financeiro, insistindo de que não havia provas de que Elise planejara aquele crime com antecedência. Contestou também o suposto meio cruel. A defesa de Elise, ela alegava que o Marcos já estava com morte cerebral quando ela começou o desmembramento, tornando-se impossível ele sentir dor. A explicação que eles deram é que se todas as pessoas com morte cerebral sentissem dor no momento do transplante, por exemplo, de órgãos, todos esses transplantes deveriam ser revistos, porque a pessoa estava passando por um momento de sofrimento. Então, por meio dessa análise, eles conseguiram mostrar que, de fato, ele não sentiu dor no momento que ela tinha feito o desmembramento, e que também ele já estava com morte cerebral. Ao longo do julgamento, especialistas foram ouvidos, perícias foram relembradas e depoimentos antigos voltaram à tona.
A defesa tentou humanizar a Elise, mostrando seu histórico pessoal, marcado pelo abandono e também pelo abuso sexual do seu padrasto. A promotoria, porém, enfatizou a frieza da execução, ressaltando que ela havia esquartejado o marido e usado malas de viagem para transportar o corpo, as mesmas malas que elas aparecem em várias fotos em viagens. Quando os jurados finalmente se retiraram para deliberar, pairava no ar uma expectativa quase silenciosa. A expectativa da defesa é que a Elise saísse pela porta da frente do tribunal, absolvida de todos os seus erros. E a expectativa da acusação é que ela pegasse a pena máxima, que ela permanecesse a maior quantidade de tempo possível presa. Horas depois, o veredito foi anunciado. 2 das 3 qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público foram rejeitadas. O júri entendeu que não havia prova suficiente para acusá-la de motivo torpe. Um dos motivos era porque o Marcos era extremamente violento, tinha um relacionamento tóxico. Também rejeitaram a qualificadora de meio cruel, porque eles concluíram que, com base na perícia, de fato o Marcos já estava ali com morte cerebral, então ele não sofreu no momento do desmembramento. Então, 2 qualificadoras foram retiradas pelo júri popular. A única qualificadora que se manteve foi a de recurso que dificultou a defesa da vítima. Para os jurados, a Elise agiu de forma que o Marcos não teve a chance de reagir ou tentar se defender quando ela efetuou o disparo. Então, essa decisão reforçou a ideia de que o crime ocorreu de maneira súbita, no momento em que a vítima estava vulnerável. Com essa configuração, a pena ficou mais branda do que a acusação desejava. O juiz acabou lendo a sentença, que foi de 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. Dentro da sala, a Elise ouviu em silêncio, com suas mãos entrelaçadas e o rosto imóvel. Logo, a Elise deixou o Fórum Criminal da Barra Funda algemada, cercada por flechas e câmeras que tentavam registrar cada segundo da sua expressão após a condenação. Do lado de fora, o camburão já a aguardava. O destino, a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, a mesma que ela já estava. Na prisão, ela manteve uma rotina rígida e repetitiva. Ela acordava cedo, passava pela revista, pela contagem, refeições rápidas, trabalhos e estudos. Ao contrário da imagem fria e calculista que ela demonstrou ali durante o julgamento, dentro da penitenciária ela passou a demonstrar um comportamento disciplinado, tentando se manter o mais distante possível de conflitos. Ela procurava seguir à risca todas as regras que eram impostas, as suas horas vazias. Então ela participava de oficinas de costura, de limpeza, passou também a ter um relacionamento que depois passou a ser conhecido pela mídia, principalmente agora com a série Tremembé. Então ela teve um relacionamento amoroso com a Sandrão, que depois a deixou e acabou ficando com a Suzanne von Richthofen. Então a Elise teve ali toda uma vida, Ela ficou por um longo período nessa penitenciária e ali ela desenvolveu vínculos. Diante de toda essa situação, a gente se pergunta o que aconteceu com a filha da Elise e do Marcos. Afinal de contas, com quem ela ficou? Então, de início, a filha dela foi mandada para os seus familiares, a tia dela e a avó. Mas, passado alguns meses, os avós paternos, pais de Marcos, decidiram que eles gostariam de saber se de fato ela era neta deles. Então eles pediram um exame de DNA que comprovou, que ele era o pai da menina, e eles pediram a guarda dela. A filha de Elise e Marcos cresceu distante de qualquer lembrança da sua mãe. Os avós paternos a receberam como se fosse uma nova chance de reconstrução dentro daquela família que havia sido devastada. Com o passar dos anos, a menina passou a chamá-los de pai e mãe, protegida de toda a tempestade que se formara ao redor de sua história. Durante muito tempo, os avós mantiveram um silêncio cuidadoso. O assunto Elise e Marcos não fazia parte do cotidiano da menina, que crescia como qualquer outra criança. Escola, amigos, brincadeiras e aniversários. A distância entre ela e a mãe deixava de ser física. Era um abismo planejado para protegê-la de qualquer dor e peso que ela não deveria carregar tão cedo. Mas, infelizmente, a infância não dura para sempre.
E sempre haverá uma criança ou uma pessoa que irá dizer a verdade ou comentar sobre a verdade próximo a ela. E não foi diferente. Então, quando ela tinha 11 anos, uma coleguinha da escola dela acabou comentando que os avós não eram os pais dela, que os pais dela eram a Elise e o Marcos. E, inclusive, acabou descrevendo como tudo tinha acontecido, né? Então, a partir deste momento, a filha da Elise e do Marcos passou a entender a sua verdadeira história. Os avós, muito preocupados com ela, levaram ela até mesmo a um psicólogo para trabalhar tudo isso a partir daquele momento na vida dela. Nos anos seguintes, o avô paterno manteve a postura protetora. Em entrevistas raras, ele explicou que a menina não teria contato com a mãe até que ela tivesse idade suficiente para decidir por si própria o que ela decidia fazer com relação a isso. Ou seja, eles deixaram bem claro que seria a partir dos 18 anos dela. Enquanto isso, a Elise ficou sem saber se a filha estava bem, se estava crescendo, estudando, sorrindo, enfim, uma consequência que ela mesma causou para a própria vida. Cartas foram escritas por Elise, mas elas nunca chegaram ao destino. Fotografias que pudessem mostrar o crescimento da menina também nunca foram enviadas. Com o tempo também, os avós iniciaram um processo para retirar o nome da Elise da certidão de nascimento da menina. Um passo extremo, mas que representa a intervenção de fechar completamente qualquer vínculo entre a mãe e a filha, pelo menos até que a menina tenha a idade, para querer analisar o seu passado e a sua história. Hoje a garota já é adolescente, sabe da sua origem, sabe que a mulher que lhe deu a vida também tirou a vida do seu pai, sabe que existe uma história à sua espera, que essa história ela é complexa, incompleta e também dolorosa. Mas, por enquanto, ela escolheu o silêncio. Escolheu viver a vida própria ao lado dos avós que a criaram como filha e longe de tudo aquilo que destruiu a possibilidade dela ter os seus pais próximos a ela. Enquanto a Elise, em 2019, conseguiu o tempo mínimo exigido para solicitar a progressão para o regime semiaberto. A partir dali, deixou para trás aquela rotina na prisão e passou a viver sobre regras mais flexíveis. Embora controlada. No semiaberto, ela pôde trabalhar fora da penitenciária e retornar ao presídio somente para dormir, iniciando um processo gradual de reinserção social. Durante esse período, a Elise se envolveu em atividades laborais, estudou e manteve sua postura discreta, o que pesou positivamente em futuros pareceres. A progressão, porém, não significou a liberdade plena. E em 2022, após cumprir mais um ciclo exigido pela legislação, Elise teve outro marco decisivo, a progressão para o regime aberto. A medida a retirava completamente do sistema de celas e a colocava sobre um modelo de responsabilidade pessoal, marcado por obrigações como endereço fixo, trabalho lícito e comparecimento periódico à justiça. Após ela deixar então a prisão em 2022, a Elise se estabeleceu no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Franca. Chegou até mesmo a trabalhar em um aplicativo de corridas, aceitando trajetos curtos e evitando conversas que pudessem despertar o reconhecimento. Com o tempo, encontrou um ofício mais estável e talvez mais discreto, ao qual ela não iria ver pessoas o dia todo. Ela passou a confeccionar roupas e acessórios para animais. Hoje, em algumas reportagens, dizem que ela tem uma relação afetiva com um homem, que ela foi vista em poucas ocasiões com ele, mas com certeza o aspecto mais sensível da sua vida atual seja a distância com a sua filha. Simplesmente elas não mantêm convivência. A justiça ao longo dos anos reforçou camadas de proteção à criança, que cresceu em um ambiente seguro e distante de todo e qualquer trauma que ela poderia ter com o passado conturbado dos seus pais. Por fim, atualmente, a Elise Matsunaga vive uma fase de liberdade condicional, tendo cumprido 11 anos de prisão antes de receber o benefício. A sua pena foi revista em 2019 pelo STJ, reduzindo para 16 anos e 3 meses. Assim, se mantiver sua condicional até o fim, a expectativa de que o cumprimento formal da sua pena se encerrará por volta de 2028 ou 2029. O caso da Elise Matsunaga levanta várias questões, como por exemplo, seria a mídia a causadora de toda essa repercussão e também a sua condenação? Será que, hoje, a sociedade compreende melhor um relacionamento tóxico e as consequências desse para a vida de um casal?
Mas um fato é certo: ela cometeu o crime e ela teve que cumprir a sua pena, né? Ainda está cumprindo, porque ela de fato acabou tirando a vida de uma pessoa, indiferente das observações sobre qual situação ela estava ou o que ela estava vivendo dentro do ambiente familiar. Então a gente sempre deve analisar o caso dela com muito respeito à vítima, à sua filha, aos familiares que também são vítimas de toda essa situação, e também analisar o contexto que ela estava inserida. Por isso que eu trouxe para vocês dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo episódio.